Bom, no exercício passado, exemplo passado, exemplo 21, nós vimos formas de passar argumentos para as funções no Python. E aí diferenciamos os parâmetros de argumento e vimos diversas formas aqui de passar os argumentos para as funções. Falamos sobre a passagem de argumento por valor, por referência e por objeto, que é o do Python. Nesse exemplo 22, nós vamos descrever o que são namespaces e falar uma coisa muito interessante, a diferença de variáveis globais e locais, né? Namespace tem a ver com escopo, e assim como variáveis globais, locais e não locais. Então, namespaces são nomes únicos que evitam ambiguidade. Eles são implementados em Python como dicionários. Dicionários, cada elemento tem uma chave, né, um key, e aí não há como ter ambiguidade. Então você tem a combinação de chaves e valores. Então, entre os namespaces no Python, você tem um nome global de um módulo, um nome local de uma função ou método, ou um nome de funções prontas, como função absoluta, função max. E aí evita-se assim a ambiguidade do uso desses elementos. Com relação à vida útil dos namespaces, eles são criados em diferentes momentos da rodada, e o escopo de um nome é um lugar onde ela pode ser usada sem ambiguidade. O nome de um namespace é o seu escopo, e ele é definido estaticamente, mas pode ser usado dinamicamente. As variáveis no Python são, por padrão, locais, e isso força, na verdade, o bom hábito de programação. Em outras linguagens, as variáveis muitas vezes são globais, mas aí, por definição, as variáveis são locais no Python. E se elas não forem declaradas se elas não forem declaradas, elas são locais. Para serem globais, elas precisam ter declaração de global. Então vamos ver agora nós vamos ver exemplos para entender a diferença entre variáveis globais e locais. Então a primeira coisa, eu defino uma função f, e aí dentro dessa função f eu só tenho uma função print s. Ok. Se a gente tem somente uma função, e aqui dentro dessa função f não há declaração, não há criação de variável alguma, a gente vai usar o valor definido de uma variável que ela é fora desse escopo como uma variável global, e usá-la dentro da função f. Então a primeira coisa, se não existisse o s, daria um erro, porque você não pode imprimir s se ele não existe. Então nós temos um erro, esse aqui, o nome s não foi definido. Então a gente define s fora da função, e aí ao implementar a função f, ele usa o valor global da variável dentro dessa função aqui. Então a gente, ao rodar, o s recebe eu amo o Brasil, e ele recebe esse valor global porque não tem nenhuma variável declarada dentro dessa função. Em seguida, eu tenho que essa função f, ela declara uma variável interna. Por definição, é uma variável local. E aí eu imprimo essa variável. Então a primeira coisa que eu faço, depois de definir a função f, é declarar uma variável s que chama eu amo Brasil. Quando eu chamo a função f, ela vai criar uma variável local, s, que chama eu amo BH, e vai imprimir s. E então vai imprimir o que? A primeira impressão aqui é a impressão eu amo BH. Logo em seguida, você tem impressão print s. O s aqui é o fora do escopo dessa função eu amo Brasil. Então você vai imprimir eu amo BH. Logo em seguida, eu amo Brasil. O eu amo BH é o resultado de uma variável local, o s aqui, e o fora da variável local aqui, o s, é eu amo Brasil. Ok. Agora vamos criar um problema, na verdade um aprendizado. Então vamos lá. Eu tenho uma função f, defini essa função f. E aí, nessa função, eu teoricamente vou só imprimir o s. O s que eu defini foi aqui, eu amo Brasil. Ok. E aí imprimi eu amo Brasil. Imprimi de novo, eu amo Brasil. Depois sai desse escopo aqui, imprime o s, eu amo Brasil. Então aqui vamos imprimir eu amo Brasil 3 vezes. Isso aqui é amor, né?
Tá, mas a questão não é essa. A questão é que quando eu declaro uma variável dentro do escopo da função, essa variável vai assumir um escopo local, por padrão, né? E aí, o que aconteceria? Eu tenho uma variável aqui, que fora do escopo, que é uma variável global, e aqui ele entenderia, será que o Python entenderia que esse S seria entendido como uma variável global e esse S seria entendido como uma variável local? Então o Python não permite esse tipo de ambiguidade dentro de uma função. Então, se eu fizer isso e declarar uma variável dentro da função, estou criando uma variável dentro da função e ela está sendo usada antes e depois, ele vai dar um erro e vai falar assim, esse S aqui, porque nós estamos dentro dessa função aqui, ele não foi declarado. E é preciso declarar ele antes de você usar ele aqui nessa função. Então aqui nós vamos gerar um erro. E aí ele fala assim, print S, unbound local erro. Então erro de falta de limite, aqui a variável local S foi usada antes de atribuição do valor do S a ela mesma. Então aqui geraria esse erro. E para resolver esse erro, o que a gente faz? Para resolver esse tipo de erro, a gente tinha aquela variável de fora, o S, que é o eu amo Brasil, aqui, né? E aí quando entra na função eu falo assim, ó, defina que o S que eu vou receber aqui de fora é o valor da variável global do S lá de fora. Então, a variável global S que eu vou usar aqui dentro do print S é o valor de fora, eu amo Brasil. Depois eu crio uma variável local, eu não preciso falar que ela é local, mas aqui eu precisei falar que ela é global. Eu amo BH. E agora eu vou mudar o valor dessa variável. E eu dentro dessa função eu estou alterando um objeto S. Na verdade eu estou alterando a referência do objeto S. Então aqui a primeira coisa eu vou imprimir eu amo Brasil. Logo em seguida eu vou imprimir eu amo BH, mas eu mudei a referência do objeto. E aí aqui então eu imprimiria eu amo Brasil, depois eu amo BH. E a última impressão seria eu amo BH, porque alterou o valor da variável S que estava declarada como fora do escopo dessa função. Então aqui eu tenho eu amo Brasil, porque é a primeira impressão. Logo em seguida eu altero o valor da variável global para a variável local S. O valor dessa variável global passa a ser o valor dessa variável global passa a ser o amo BH, e como eu alterei o valor da variável global, a variável global, mudei a referência dela, né? essa variável que passa a ser o amo BH. E aí ele imprime ela como eu amo BH. Ok? Então mudando o valor da variável global, que é a referência dela. Continuando nossos exemplos aqui. Seja uma função full. Defina uma função full. Estou definindo uma função full que recebe dois argumentos, x e y. Então nós temos uma variável global declarada como A, depois A recebe 42. Então, eu tinha declarado ela antes aqui, não. O x e o y vão receber y e x. Então essas variáveis desses argumentos aqui, dentro do escopo da função, vão trocar de valor. X vai receber y, y vai receber x. Depois a variável b criei uma variável local b que recebe 33, a outra variável b vai receber 17, a mesma b, então alterei o valor da variável, e a c recebe 100. E aí imprime AB XY. Isso aqui é um quebra-cabeça, a gente vai ficar brincando aqui para tentar entender, né? Então, ó, essa aqui é a função full, que define todas as variáveis lá internas, variáveis internas, dentro do XY. Tem A, B lá dentro também, A, B, C, né? Tem A, B, B, C dentro da função. Só que o A é global. Aí, defino algumas variáveis fora do escopo dessa função. A é igual a 1, B é igual a 15, X é igual a 3 e Y é igual a 4. E aí eu chamo a função full, 17 e 4. Então eu passei como argumentos para essa função os valores inteiros 17 e 4. Então, esse 17 e 4 são valores que eu coloquei como argumento no lugar de x e y.
Então aqui eu tinha x e y 3 e 4, mas eu coloquei para essa função o argumento 17 e 4. Eu copiei, eu usei valores, ele passa como uma cópia desses valores. E aí 17 e 4 é o valor de x e y. O x e o y vão trocar de valores aqui, né? Então x e y 17 e 4 vira 4 e 17. Agora o valor de a, que era 1, ele era um valor global 1, mas quando ele entra na função, aquele valor global de A, que era 1, vai ser alterado para 42. Então altera o valor de A para 42. E o B, que ele vai imprimir, né, A, B, X, Y, o B ele tinha valor de 33, mas ele passa a ter valor de 17. Então vai ficar 42, A, o B 17, o X 4 e o Y 17. Então esse aqui vai imprimir esses 4 valores. Depois eu peço para imprimir A, B, X, Y, que são esses valores originais aqui. Ó. Esses valores originais são 1, 15, 3 e 4. Mas como a variável global A eu mudei internamente na função o valor da variável global para 42, o print A, B, X, Y vai ser 42, 15, 3 e 4. Então entendam o porquê desses valores. Então primeiro vai imprimir 42, 42 o A daqui, né? 17, porque o B mudou aqui, mudou o escopo dela aqui. E aí o X e Y 4 e 17. Então aqui 42, 17, 4, 17. E depois seria 42, porque eu mudei o valor desse A aqui. B passa a ser 15, porque ele está definido de forma global aqui fora. Aqui dentro é uma variável local para valores de B. E depois 3 e 4, porque eu não alterei os valores de x e y de forma global aqui dentro. Ok? Beleza. Vamos continuar. Variáveis globais em funções aninhadas. Vamos lá, eu tenho aqui uma função f. E aí eu defino uma variável local x34. Dentro isso aqui é uma novidade no Python também, dentro da função eu defino uma nova função g. E essa função g recebe, não tem nenhum argumento de entrada, eu vou usar uma variável global externa dessa função de x e vou alterar o valor de x para 35. Então estou alterando o valor da variável global x, que entrou em z, para 35. E aqui, veja aqui que tem essa aqui a função definindo, eu estou declarando a função g, mas ainda não usei a função z, a função g, que agora é um problema de português, né? Então, assim, antes de chamar a função g, qual é o valor de x? Ele vai imprimir o valor de x. Aí eu chamo a função g. Depois de chamar a função g, qual vai ser o valor de x? E no final, eu vou chamar a função f, que tem essas funções. Dentro da f você tem a função g também. Ok? E o x no main, qual que é o valor de x no main? Então, você tem aqui, ó, a chamada, antes de chamar a função g, o x vale 34, né? Por quê? Porque dentro da função g que eu altero o valor global de x. Ok? Só que depois de chamar a função g, ela está definida dentro de outra função. Então depois de chamar a função, eu chamo a função g, que altera uma variável para 35. O valor de x fora do escopo de g está... Então esse aqui é o escopo de g, mas o x está fora desse escopo. Depois de chamar, ela continua com o valor 34. E o valor de fora da função, eu chamo a função f. E aí, no final, eu declarei aquela variável interna como uma variável global, que eu alterei ela para 35. E depois de chamar a função f, o valor de x no main é alterado para 35. Então você tem a definição de variáveis dentro uma variável dentro de outra. Temos também um tal de variável não local. Então você tem uma variável, você define uma função f, que é novo no Python esse conceito de não local, né? Você tem uma função f que vai usar uma variável global externa x e vai imprimir esse x. Então seja x igual a 3,
defino uma variável x aqui, só que ela vai consumir o valor da variável global 3 e vai imprimir 3. Então vamos rodar aqui, ela recebe o valor 3 e imprime 3. Agora vamos mudar essa variável global para uma variável não local, vamos dizer assim, né? Se eu mudar essa variável para não local, ela deve ser usada, a variável não local, só em funções aninhadas, no caso daquele exemplo que a gente acabou de ver. Então aqui, se eu usar não local, ela vai dar um erro, porque ela não está dentro da função aninhada. Aqui, ó, não há valor para a variável não local. Então, aqui daria um problema. Então, declarando a função fx, aqui ela só vai retornar 3 se ela estiver usando o valor da variável global x, né? Porque ela não foi declarada nenhuma variável no interior dessa função aqui. Agora, voltando ao exemplo anterior, então aqui a gente pode comentar. A gente pode tentar entender aqui, ó. A gente define a função f e aí declara uma variável x igual a 34. E aí a gente define uma nova função g dentro da definição da função f e agora declara que a variável x é uma variável não local. E aí ela vai assumir uma função parecida com a global. Se a gente retirar essa declaração aqui, o x vai ficar como 34, né? E retirar o comentário da global aqui em cima, ela vai assumir o valor 35. Então, antes de chamar a função g, você tem o valor de x, e depois de chamar a função g, você passa a ter um valor de x alterado para 35. Então não é um valor local, não local, né? E ele vai imprimir o valor de x 35 e depois o x no main. Vamos tentar entender isso aqui. Antes de chamar a função g, x é 34. Então, o valor de x no main 34, definido aqui, né? Depois eu declarei que essa variável x não é uma variável local. Então eu alterei ela para 35. Eu chamei a função g e aí depois de chamar a função g, o valor do x passa a ser 35. Fora do total, ou seja, ela fez uma cópia desses valores internos para as funções internas aqui, o valor global não é alterado. O valor no main aqui do x é 3 e depois de declarado o valor do final é 3. Lembram da função anterior que a gente viu aqui? Na função anterior a gente tinha a declaração de que aquela variável era global. E aí quando a gente rodava ela, aqui, ó, o valor de x foi alterado para 35. Depois de ser alterado para 35, o valor do x ele passou a ser 35 no main. Então aqui, ó, x, vamos supor igual a 3 aqui, né? Veja que eu declarei nessa função x igual a 3, chamei a função f, mas eu falei que a variável global passa a ser 35. Então no main, depois eu alterei o valor principal e o x passa a ser 35. Só que porque eu falei que ela era global, eu alterei o valor da referência da variável global. E quando eu falo uma variável não local, eu altero o valor dela para 35, depois de chamar a função g. E o valor do main, eu faço uma cópia, na verdade, né, uma referência, como se fosse uma passagem por valor. E depois de chamar ela, o valor global de fora, porque não foi declarado como global, passa a ser 3. Se eu falasse que essa variável aqui agora é global, aí o valor deixa de ser 3 e passa a ser 35. Não 3 mais. Okay? Então essa aí é a análise de variáveis globais, locais e não locais.